O povo não escuta ele. Toma esse aqui. Oba, Sai fora. sai fora. É pra deixa escutar, esse Zé. fone. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. A paz de Jesus e o fogo do Espírito Santo esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu sou o Kleber Galvão e estamos aqui para mais uma super live. Roda a vinheta, tô brincando, tem vinheta ainda não. Boa noite, Daiane, vai chegando, Daiane, Nai, Vitor. Isso aí, galera, vão chegando todo mundo, que daqui a pouco vamos começar essa live e vai ser mais uma live daquelas. Boa noite, boa noite. Eu ia falar seu nome, mas até FM, eu esqueci o seu nome. FA. Isso aí, daqui a pouco vamos começar a nossa live. Fala, Vitor. Sempre quis falar roda a vinheta. Isso aí, vamos começar essa live, esperar o Fernando chegar aí. Fernando, é isso aí. Eu fiquei com medo de falar Fernando e tá errado, né? Esperar o Fernando Gamaliel chegar. Ô, Cléber, o som de casa tá funcionando. Tá não? Tem que ligar. Isso aí. E tem que ligar o Bluetooth também. Tá dando pra ouvir legal todo mundo aí? É, seu xará. Gente, o caminho do autoconhecimento, nós passamos, né? Vivemos uma semana, bem dizer, uma semana quase inteira falando sobre autoconhecimento. E hoje, voltado muito para a espiritualidade, muito para a mística hoje, nós vamos falar também sobre esse autoconhecimento, mas porém na prática, né? Que é muito bom nós... ele chegou... Aprender e saber o que é autoconhecimento, mas também não sabermos como viver isso na prática, na verdade, não dá. Então, até com a Simone falou sobre o gatilho externo, né? Que nos leva para o autoconhecimento. Esse gatilho externo que leva para o autoconhecimento é muito importante, porque é ele que nos faz olhar para dentro de nós, né? Precisa de um gerenciador aqui, um gatilho externo para poder viver, então, este autoconhecimento. E hoje, sobre esse autoconhecimento. Ei, irmão! Vai chegando, ele aí. Irmão, paz, Jesus. Como você está? Amém, com todos nós, que assim seja. Irmão, eu estava aqui falando aqui a respeito do autoconhecimento. É importante. Tem como eu dar passos rumo ao céu, rumo à santidade, sem primeiro saber quem sou eu, né? Quem é você? A pergunta que não quer calar, né? O que você está fazendo na sua vida? Onde você quer chegar? Qual o seu objetivo? E onde você está e o que está fazendo para chegar até ele. Então, mas antes de saber tudo isso, eu tenho que saber quem sou eu de verdade, o que estou fazendo para poder chegar sem som. Espera aí. Presta o fone, só um segundinho só, deixa eu tentar fazer funcionar o meu som aqui. Melhorou. Consegue me ouvir o pessoal? Não, né? Melhorou, Kleber. Para nós dois fica bom o som, para o pessoal lá que fica ruim. Mas estava baixo antes, agora ficou melhor. Acho que melhorou para todo mundo. Dá um feedback, galera. Dá para ouvir legal? Como está? Ícaro, meu grande. Vou fazer o seguinte. Agora sim, melhorou. Glória a Deus. Aleluia. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando. Está sem som de novo. Está bom? Não, tá bom. Glória a Deus, vocês estão chegando aí, galera. Boa noite para vocês. Eu sou o Kleber da Comunidade Marcas. Estou aqui com o nosso grande irmão Fernando, vai se apresentar agora.
Gente, quiser comprar café bom de qualidade, procura o Ícaro aí. O melhor café aí do Brasil. Quem sabe aí do mundo. Grande abraço, meu irmão. Então, Fernando, antes de tudo, eu quero convidar você a apertar o aviãozinho aí e convidar o máximo de pessoas possível para poder também viver essa live. É algo que é tão importante. Quando algo é bom, nós temos que compartilhar e convidar mais pessoas para poder viver. Esse é um presente de Deus, né? Algo maravilhoso. Compartilha geral aí para que a galera possa... Olha o jabá, quem sabe chegou uma caixa de café aqui. Então, convida geral aí, galera, para vir. Aperta o aviãozinho para todo mundo aí, com contatos, para poder ver essa live. Então, Fernando, antes de tudo, louvo a Deus pela sua vida, pelo seu conhecimento, por sua graça, pela graça que Deus nos dá de ter você como um professor, né? Um professor e um descodificador dos mistérios de Deus. E já quero fazer uma propaganda também para Daiane. Você quer andar bonita, quer fazer sobrancelha, maquiagem, procura a Daiane, esteticista aí, ó. Muito boa ela. Minha esposa só faz sobrancelha com ela, tá? É. Então, Fernando, por favor, se apresente, meu irmão. Vamos lá, então. Boa noite aos irmãos aí que estão nos acompanhando. É uma graça poder, mais uma vez, estar aqui para poder partilhar um pouco daquilo que é a proposta, né? Então, para quem não me conhece, eu sou e Hora das Graças, coordenação do grupo de oração há 2 anos e meio, no terceiro ano. E também na caminhada com o Senhor, já na renovação carismática católica da Arquidiocese de Belo Horizonte há 16 anos, graças a Deus, né? Pela bondade do Senhor. Muito bem, então, hoje vamos falar sobre autoconhecimento. Kleber, eu acompanhei as lives, né? Opa. Fala, irmão, pode falar. Voltou. Voltou, pode falar. Voltou? Voltou. Isso. Eu estava dizendo que eu acompanhei a live aí da última semana com a Cris e a Simone, né? Falando sobre o autoconhecimento. E hoje, na verdade, eu não queria ficar na psicanálise, que foi a abordagem que a Simone mais aprofundaram, né? Mas trazer um pouco sobre a visão da igreja, sobre o autoconhecimento, Olha, a visão dos santos, né? aí sim, hein? Dentro da espiritualidade, que não é contraposição, né, a visão da ciência, mas ambas as visões caminham juntas, né, elas se complementam. Então, e também para dizer que o autoconhecimento, como ele é hoje desenvolvido pela ciência, pela psicologia, ele encontra as suas raízes, né, nos padres do deserto, né, nos padres da igreja. Então, é interessante perceber como que a psicologia hoje ela tem as suas raízes lá naquilo que os padres do primeiro século já vinham dizendo, os grandes diretores espirituais já vinham falando, né? Hoje as coisas foram organizadas, sistematizadas e também maquiadas, né, colocadas no marketing, e isso facilitou a vendagem, né? Porque você pega aí nas livrarias, os grandes livros que são vendidos hoje, os best-sellers, são, na maioria das vezes, livros de autoajuda, né? Que, na verdade, é um pouco dessa caricatura do que é o autoconhecimento, do que é o desenvolvimento pessoal, coisa do tipo. Então, mas a raiz está lá nos grandes pais, né? Os grandes padres do deserto, que eram os grandes diretores espirituais, instrutores de alma, né? De almas.
Bom, então nessa live hoje a gente vai passar por 4 pontos, né? Primeiro ponto dessa live a gente vai falar sobre o que é o autoconhecimento de maneira muito breve, porque isso já foi bastante explorado aí nas lives anteriores. Segundo ponto, nós vamos tratar, né? Por que o autoconhecimento ele é importante? Nós vamos procurar responder essa pergunta, por que o autoconhecimento ele é importante. Terceiro, como praticar o autoconhecimento, né? Eu acho que o terceiro ponto talvez seja o mais importante de toda essa live. Como praticar o autoconhecimento, uma vez que o tema dessa live é o autoconhecimento na prática, né? Então, a proposta também dessa formação é isso, como praticar o autoconhecimento. E quarto e último ponto, o que fazer com o autoconhecimento, né? Uma vez que você obtém o conhecimento de si mesmo, o que você vai fazer com o autoconhecimento, né? É isso que é a proposta, então, da nossa formação, da nossa live de hoje. Então, vamos lá. O que é autoconhecimento? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder aqui hoje. As perguntas. Você quer conteúdo? Tá aí, ó. Então, vamos lá. O que é o autoconhecimento? A gente já respondeu essa pergunta longamente aí nas últimas lives, né? Autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, né? Das suas próprias características, dos seus sentimentos, das suas inclinações, das suas qualidades, dos seus defeitos, enfim, é o conhecimento acerca de si mesmo, do seu mundo interior, do seu universo, da sua realidade, da sua história, né? Então, quando você começa a explorar esse mundo, que talvez seja um mundo mais desconhecido, né? Existem grandes pessoas que viajam, né, países, conhecem nações, mas muitas vezes o território da sua própria história é o território mais desconhecido dessas pessoas, né? Então, o autoconhecimento é essa capacidade de explorar esse terreno inexplorado muitas vezes, que é a nossa história. Então, isso é o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Eu aprendi, né, nessas lives assim, que é parecido com como posso dizer, com a ciência de hoje, né? Hoje nós conhecemos, nós não, né? O pessoal que estuda mais o espaço, sabe mais do espaço do que do fundo do oceano, né? Que é uma riqueza enorme, e a mesma coisa nós, sabemos mais do exterior do que daquilo que está dentro de nós. É verdade. Se conhece das grandes ciências, né? Das finanças, se conhece aí do mundo do espaço, das grandes nações, de economia, mas quando vai se tratar das emoções, dos sentimentos, do mundo interior, da sua própria história, às vezes somos aí um fracasso, né? Então, é para refletir sobre isso. Bom, então, primeiro que é autoconhecimento, nós já abordamos. Segundo ponto, por que o autoconhecimento ele é tão importante? Né? Por que o autoconhecimento ele é tão importante ao ponto de Santa Teresa de Ávila falar no Castelo Interior, né? Naquele livro que estávamos tratando desde 2 lives atrás, a ponto de Santa Teresa trazer aqui no Castelo Interior que o autoconhecimento ele nunca deve ser abandonado por aqueles que se empenham numa vida com Deus. Nunca. Isso significa desde o santo da primeira morada até aquele, né, desde a alma que está lá na primeira morada até aquela que está na 7ª morada, a nenhuma dessas almas o autoconhecimento vai deixar de ser importante, né? Então, partindo de Santa Teresa, traz essa conhecimento na vida espiritual. Por que o autoconhecimento ele é tão importante assim? Primeira coisa, Kleber, é uma coisa muito importante a gente entender que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não está tratando aqui de um sadomasoquismo espiritual, né? Que é um risco que nós temos de servir-nos do autoconhecimento para ver apenas o que é ruim em nós, né? E aí, pegando já o gancho de uma das lives que tratou de temperamentos, quem é de temperamento mais melancólico sofre essa tentação, né? De se empenhar no autoconhecimento para ficar naquela autocomiseração, né? Naquela autopiedade, né? Eu não presto, eu sou muito ruim, eu tenho que ir para o inferno mesmo, aí a pessoa cai naquele complexo de culpa. Meu Deus, né? Lembrou uma pessoa que eu conheço aqui.
Melancólica. É um perigo, né? É um perigo. A pessoa ela entra, né, nesse complexo, né, de maltrapilho, né? Ou seja, ela entra naquela vibe de autoconhecimento só para se denegrir, para se Meu Deus. desconstruir, né? E isso é um perigo, né? Autoconhecimento não é para isso, né? Autoconhecimento é para, da mesma profundidade que você vai conhecer os seus defeitos, você também precisa conhecer as suas qualidades, as suas potencialidades. Precisa ter um equilíbrio, né? Você precisa, não é desprezar as misérias, não é desprezar os defeitos, não é desprezar os desvios de caráter, nem muito menos desprezar as feridas de alma, não. Mas é olhar para isso tudo e, ao mesmo tempo, olhar para a graça de Deus, olhar para o socorro e tentar ir trabalhando essas coisas para que a sua vida se torne única e equilibrada. Esse Amém. é o que nos levando. Muito bom. Então, o autoconhecimento ele possibilita também, Kleber, o controle sobre as emoções, né? Independente se as emoções elas vão ter um caráter mais positivo ou negativo, né? É aquela história. Pelo autoconhecimento, a gente vai ter um controle emocional, né? E esse controle emocional que o autoconhecimento nos traz, ele evita, Kleber, sentimentos de baixa autoestima, né? Sentimentos de inquietude, de frustração, porque quem tem autoconhecimento não vai esperar de si mais do que aquilo que você sabe que pode alcançar, né? Então, evita a frustração, né? Ele pode ser uma proteção contra a ansiedade. Uma das grandes definições que eu achei para a ansiedade, sabe o que é? A depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Olha Meu que Deus, top. mano. Né? Top demais. Depressão, excesso de passado. Excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Então, nós Muito boa essa não definição. podemos É nem... sua essa? Não, na verdade, nada é nosso, né, Kleber? A gente ouve as coisas e vai formatando, e vai montando, né? Qualquer coisa, fala que foi Santo Agostinho, né? Mais ou menos isso. Se a pessoa quiser impressionar, ela pega lá uma frase qualquer e taxa o nome de um santo poderoso aí, e aí pronto. A mensagem é passada com mas São Fernando Pereira. Eu ouvi de um pregador essa frase, também não sei se é original dele, então não vou citar o pregador aqui agora. Muito bom. Então, o autoconhecimento ele vai nos possibilitando perceber qual é a estrutura emocional que nós temos, né? Quais são os nossos limites, quais são as nossas potencialidades, e isso vai evitando processos de ansiedade, processos de instabilidade emocional, né? Processos depressivos, e ao mesmo tempo o autoconhecimento ele nos fortalece, ele nos possibilita caminharmos, né, no bem-estar, fazendo aí com que a gente solucione melhor os problemas. Enfim, em outras palavras e em resumo, uma pessoa que cresce, Cláudio, no autoconhecimento, ela vai permanecer equilibrada, de maneira equilibrada, em situações em que o fator externo está agindo naquela realidade, né? É aquela pessoa que, mesmo diante dos fatores externos, ela consegue se manter serena, equilibrada, não negligenciando a gravidade dos fatos, mas diante da gravidade dos fatos, ela sabendo que o seu controle é limitado, resta a ela confiar ali no cuidado de Deus e naquilo que ela tem habilidade para fazer, né? Muito bom. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, né? Aquilo que não tem solução está resolvido. E aquilo que cabe a mim eu faço, né? Aquilo que não cabe a mim, deixa Deus fazer. Aquilo que não tem solução, humanamente falando, está resolvido. Para que eu vou gastar? Né? E às vezes a gente fica assim mesmo, né? Mas é um exercício, o autoconhecimento. Por que na Santa Teresa correlaciona fortemente o autoconhecimento com humildade? Porque é exatamente isso. O autoconhecimento ele vai te trazer consciência dos seus limites. E a humildade é exatamente isso. A humildade é consciência dos meus limites.
né? Muito Então, bom. a via que vai te trazer o conhecimento dos seus limites é o autoconhecimento. E à medida que você vai conhecendo os seus limites, isso não é determinante, não significa que você tenha que parar ali, né? Você conheceu o seu limite, você sabe que até aqui você consegue, e mais do que dali você não precisa esperar de você nessa fase da sua vida. Porque isso não significa que amanhã ou depois você não possa largar esse limite e avançar. Né? Então, o autoconhecimento ele nos protege emocionalmente também falando. Certo? Certo. Bom, ele é importante por isso, porque ele nos ajuda a permanecer pessoas equilibradas. Terceira coisa, ajuda a conhecer a Deus. Né? Autoconhecimento nos ajuda a conhecer a Deus também. Olha que interessante. Tem uma frase de um padre do deserto, do Chame Evagrio, que ele vai dizer assim, ó, se quiseres conhecer a Deus, procura antes conhecer-te a ti mesmo. Olha que frase interessante. É de um padre do deserto chamado Evagrio Ponte. Se quiseres conhecer a Deus, procura antes conhecer a ti mesmo. É interessante, né? Depois tem uma outra frase de São Clemente de Alexandria, né? Um outro santo, que ele vai dizer assim, ó, que o mais importante de todos os conhecimentos, vai dizer esse santo, é o conhecimento de si mesmo. Né? O mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si. Pois quando alguém conhece a si próprio, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. Olha que frase top desse santo, né? É por meio do conhecimento próprio que se chega ao conhecimento de Deus também. Então, o autoconhecimento ele é importante por isso. Ele nos facilita, é uma via do conhecimento de Deus. Depois, Santa Teresa, né? A frase célebre de Santa Teresa. Né? Por que o autoconhecimento é importante? Tá travado? Não, para mim tá normal. Eu também tô te vendo normal, eu tô te ouvindo normal também. Tá dizendo que não tá dando para escutar direito e fica travado. Para mim tá bom aqui, tá dando. O áudio tá ruim, não. A Dani tá acompanhando, então falou que tá normal também. Tá normal também? Tá. Então, talvez seja a internet de quem tá acompanhando, né? Não sei. O pessoal tá dizendo que tá normal, então ótimo. Então vamos dar sequência. Daí, Kleber, a gente continua aqui de onde a gente parou. Santa Teresa de Ávila vai dizer que é um devaneio achar que se vai possuir o céu sem antes entrar em nós mesmos, né? A gente já falou dessa frase em duas outras lives, né? Então, o que Santa Teresa de Ávila ela quer dizer com essa frase? Ela quer dizer que o autoconhecimento é o caminho que nos leva para o céu. Em outras palavras, é isso que Santa Teresa está dizendo, né? É impossível entrar no céu se antes entrarmos em nós mesmos. Por quê? Porque aí entra uma outra frase, porque o céu começa em você. Estava na minha cabeça. Estava na minha cabeça essa frase. Na verdade, é o título de um livro, né? De Anselmo Green. É um dos livros mais interessantes para quem deseja crescer no autoconhecimento, né? O céu começa em você. É um livro espetacular. Quem tiver interesse. E também o livro dele sobre mística também é muito bom, né? Para iniciante, né? Sim. Eu particularmente, inclusive aqui na live eu vou mostrar alguns livros que podem nos ajudar no autoconhecimento. E Anselmo Green é espetacular, ele é perito nesse assunto. Eu particularmente gosto muito de Anselmo Green. Mas Santa Teresa ela traz aqui, por que é importante, né, o autoconhecimento? Ela vai dizer que o autoconhecimento é importante também, sabe para quê, Kleber? Para você ter paz nos relacionamentos. Olha que interessante. Para se ter paz nos relacionamentos. Teresa vai dizer no Castelo Interior, nas Segundas Moradas, no parágrafo 9, que haverá, olha a frase assim,
certeza. Haverá maior mal do que não podermos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar nós não achamos sossego, que esperança temos de encontrá-lo em casas alheias? Nossa. O que Santa Teresa está querendo dizer com essa frase? Olha, se você, meu amigo, você não suporta a ti mesmo, se você não tem paz no seu interior, se você não é uma presença agradável para você mesmo, se você é inquieto, se você não tem paz interior, olha, desista. Você não vai encontrar essa paz em nenhum outro lugar. Porque onde você for, você vai levar contigo essa perturbação interior que está dentro de você. Então, entra dentro de ti, resolve essa confusão aí primeiro, organiza a sua casa, para depois você procurar outra casa, né? Ou outra pessoa com quem você vai se relacionar. Porque senão a gente vai perambulando de relacionamento em relacionamento, tentando resolver e achando que as pessoas são problemáticas, né? Fulano é problemático, ciclano é problemático, né? Aquela ali não dá certo, aquela amizade também não dá certo. A gente constrói uma carreira de pessoas com quem nós não nos entendemos porque as pessoas são problemáticas. Será que são as pessoas mesmo? Será que não sou eu que não estou encontrando paz na minha casa? E por não encontrá-la na minha casa, eu não vou encontrar em casa nele. Né? Essa é uma frase de Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja. Não é de nenhum psicólogo dos nossos tempos modernos, não. Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja. Fantástica ela. Eu sou suspeito para falar, né? Então nem comento sobre Santa Teresa. Exatamente. Então, o autoconhecimento é importante por isso, porque ele nos ajuda nos nossos relacionamentos. Se você, olha, num relacionamento, você percebe que você está com uma implicância com a pessoa, eu tenho um testemunho muito interessante sobre isso, sabe, Kleber? Por eu ser de um temperamento mais introvertido, né? Meu temperamento é mais introvertido. Eu tenho esse perfil mais introvertido. Durante uma fase da minha vida, tive muitas dificuldades com pessoas extrovertidas, né? O que significa isso? Eu achava que as pessoas extrovertidas, elas queriam aparecer, né? Elas não tinham equilíbrio emocional, elas eram aparecidas, elas eram exibicionistas, elas não tinham virtudes, um monte de adjetivos qualificativos aí, ou né, que denegridem essas pessoas, eu tinha para elas, né? Até chegar um ponto, na verdade, que eu compreendi que estava vivendo o perfil dela, o traço de identidade que Deus deu a elas. O problema é que elas tinham uma habilidade desenvolvida que eu não tinha, e que por eu não ter essa habilidade desenvolvida, eu me via de alguma forma inferior a elas. E ao me ver inferior a elas, para não ficar nessa posição, eu de alguma forma tentava criticá-las dentro do meu coração, porque eu não falava isso com ninguém, mas elas me perturbavam, né? O que aconteceu? Eu percebi que eu não tinha paz na minha casa interior, né? Então eu não teria paz com essas pessoas também, a frase de Santa Teresa. Então, autoconhecimento é ter a coragem de olhar para dentro de si, ter coragem de se confrontar com as suas realidades, ter coragem de se debater com as suas misérias. Nesse autoenvolvimento, você perceber as coisas que estão dentro de você e ir trabalhando essas questões para se tornar uma pessoa. Nossa, é muito interessante. É muito interessante. Até eu também tive esse problema. Você vê a pessoa, muitas vezes, quando, na nossa adolescência, juventude, né? Vê na escola aqueles meninos que é mais despojado, que é mais pra frente e tal. Você, não, mó gracista. Cara, olha que interessante, né? Sempre nós carregando, rotulando as pessoas, né? E aí acaba descobrindo que não, é um traço, um perfil da pessoa, da personalidade dela, que graças a Deus tem ela, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito, Kleber, que uma das grandes contribuições que a gente pode de perfis. Deu uma travadinha aqui quando você começou a falar.
Travou? Aham. Repete de novo. Tá. Eu estava dizendo que uma das grandes contribuições que eu acredito que essas lives estão trazendo para nós, né, aqueles que estão acompanhando, é o fato de compreendermos a diversidade, né, de tipos de comportamento, de perfil, tipos de temperamentos, porque é justamente isso. A palavra de Deus fala da multiforme sabedoria de Deus, né? Deus não fez ninguém igual a ninguém, né? Cada pessoa tem o seu traço, tem a sua especificidade, tem a sua, né, característica própria. Voltou. Isso é belo, né? Quando a gente se respeita, quando a gente se valoriza, quando a gente valoriza o outro naquilo que é próprio do outro, né? Isso é uma diversidade muito grande. E só se chega a isso quem tem o autoconhecimento, quem sabe se valorizar e, ao se valorizar, não enxerga o outro como ameaça a si mesmo, né? Porque muitas vezes nós caminhamos aqui nesse mundo enxergando as pessoas como se elas fossem ameaças a nós, né? Como se elas estivessem, né, querendo nos roubar o lugar que é nosso. Enxergando as pessoas como inimigas, né? Só pegando um gancho, né? Quem tem esse autoconhecimento consegue viver 30 anos de casado, né, rapaz? O Daurin Smith tá aí agora, aí, ó. Chegou agora o Daurin, a Adriana, graças a Deus, completaram 30 anos, cara, de matrimônio. Que bênção. Uma família de Deus, cara. Uma família de Deus. E também tá seguindo os caminhos aí dos pais de Santa Terezinha, né? Formando santos para a igreja. Um grande abraço aí, Daura, Adriana. Parabéns pelos seus 30 anos de matrimônio. Que Deus abençoe, que possa perdurar até que a morte os separe, né? Você pode continuar, Amém. irmão. Amém. Exatamente. Agora eu quero falar nessa terceira parte da live, né? A primeira parte nós falamos sobre o que é o autoconhecimento, e nessa segunda parte agora eu expliquei por que o autoconhecimento é importante. Ele é importante para a gente ter domínio das nossas emoções, ele é importante para a gente ter uma vida equilibrada, o autoconhecimento é importante para a gente se encontrar com Deus, é importante para a gente chegar ao céu, porque ninguém vai para o céu se não entrar em si mesmo, é importante para termos paz nos relacionamentos. Essa live, Deu uma travadinha, terceira e Fernanda. penúltima, né? Voltou. Voltou? Uhum. Terceira parte dessa live, depois tem a quarta, né? Terceira e quarta parte. Terceira parte, como praticar o autoconhecimento, né? Então nós vamos entrar agora na parte prática mesmo, né? Como exercitar o autoconhecimento. Aqui tem uma pergunta da Paloma, né? Para adquirir o autoconhecimento, é aos poucos, com a graça de Deus? Paloma, autoconhecimento você leva a vida inteira para adquiri-lo. Não existirá um momento da sua vida que você estará de alta dessa matéria, né? De alta dessa... liberado desse exercício espiritual, né? É necessário se dedicar a vida inteira, né? Pessoas maduras são pessoas que se empenharam grandemente no autoconhecimento. Pessoas imaduras, né? Então, a maturidade aí do quão você tem se dedicado ao autoconhecimento. Muito bom. Travou de novo? Não, tá normal. A imagem tá meio embaçada aí, mas tá dando pra ouvir legal. Ótimo. Estou lendo aqui o comentário do Denilton. É interessante pensar que a falta deste autoconhecimento agregam vícios que doem quando começamos a nos livrar deles. Exatamente, né? Tem um texto Fernando, travou. o final... Não, travou no final, antes de você entrar no comentário do Denilton. Pois é, agora tem que lembrar que eu estava falando dessa parte. Ai, ai. Mas, enfim. Estava entrando no terceiro assunto sobre
No Como praticar o terceira parte, né? autoconhecimento. É. Isso, ok. Então tá, então vamos entrar no nessa parte aqui, depois eu escuto, quando ela estiver gravada, eu escuto e qualquer coisa eu respondo para a Alina aí depois do privado. Sim, obrigado, Alina. É sobre pessoas maduras e pessoas imaturas. Eu dizia que a pessoa que ela alcança, né, eu dizia que a maturidade é um marcador do quanto a pessoa se dedicou ao longo da sua vida em se autoconhecer, né? E a imaturidade é o oposto, é o quanto a pessoa não se dedicou a esse processo de autoconhecimento, né? Porque a maturidade que aquela pessoa inteira, aquela pessoa, sabe, ô Kleber, aquela pessoa que dá gosto de você ficar perto dela, aquela pessoa que dá gosto de você se relacionar com ela, você não precisa ficar pisando em ovos, aquela pessoa que a presença dela é agradável, os conselhos dela são agradáveis, e não porque Muito ela bom. te fala o que você quer ouvir, mas porque ela te leva a enxergar o que você precisa ver. Pois então, essa pessoa, aquela pessoa agradável, é a pessoa madura, né? Então, é esse o ideal, né? A palavra de Deus, ela nos convida a exatamente isso, né? A atingirmos a maturidade, a estatura de Cristo, né? Essa que é o nosso chamado, né? A maturidade humana, que é um processo de integração das nossas partes, né? Tem um livro, Kleber, que eu gosto muito, um dos livros que mais marcou a minha caminhada nesse processo de autoconhecimento, que é esse livro aqui, ó, Ser uma Pessoa Inteira. Tá meio Ser uma borrada pessoa... a imagem, mas anota o título aí. Ser uma pessoa inteira, né? Ser uma Pessoa Inteira, de Anselm Grun. É porque fica invertido por causa da câmera também, né? Ser uma Pessoa Inteira, de Anselm Grun. Esse livro ele é espetacular, né? Aqui, Anselm Grun, ele define um pouco sobre... ele define um pouco sobre a maturidade como um processo de você ir recolhendo as partes da sua história que você foi abandonando pelo caminho, né? Porque o que acontece? À medida que você vai caminhando na vida, você tende a querer deixar para trás aquelas marcas que você viveu, aqueles abandonos que você sofreu, aquelas rejeições que você passou por elas. Você vai tentando deixar para trás aquelas características que você foi criticado por possuí-las, aqueles traços do seu temperamento que você não aceita. Você vai abandonando essas coisas para trás, aquelas feridas, aqueles traumas. Só que isso vai fazendo com que você vai caminhando na vida como uma pessoa fragmentada, uma pessoa que não está inteira, uma pessoa que foi se perdendo pelo caminho. Então, a proposta desse livro é você revisitar a sua história e ir recolhendo as partes que você foi deixando pelo caminho para que, enfim, você se torne uma pessoa inteira, ou seja, uma pessoa íntegra, uma pessoa madura, em outras palavras, né? Isso é autoconhecimento, né? O autoconhecimento é isso, é você recolher, você se conhecer, você se aceitar, né? E a partir desse processo de autoaceitação, você ir se superando, né? Isso é o processo de autoconhecimento, é o que o processo de autoconhecimento nos possibilita, né? Esse amadurecimento do nosso ser. Essa questão da aceitação é interessante, assim, aceitar também, e não conformar, né, com os nossos defeitos de caráter, com nossos erros, não se conformar, mas buscar superá-los, buscar melhorar para ser aquele eu real que eu sou, né, não aquela mentira que eu quero viver. Então, quando fala aceitar, né, eu sou assim mesmo, eu sou ignorante mesmo, sou estúpido mesmo, eu sou isso. Não é isso. Nada disso. Deus não te fez assim. É você buscar no seu interior quem é o seu eu real, aquele eu que Deus preparou, que Deus fez, que Deus formou. Perfeito, né? Como você falou, que na medida do tempo da nossa vida, vamos espedaçando, vamos desfragmentando aquilo que era perfeito, e para juntar depois, meu irmão, dá um trabalho, é um quebra-cabeça, que só o autoconhecimento que vai nos ajudar. A maturidade, né, do autoconhecimento vai nos ajudar a juntar essas peças. Exatamente. Existe uma etapa desse processo, Kleber, que é uma etapa
bastante dolorosa, né? E é nessa etapa que a gente precisa revisitar a nossa história. É uma etapa bastante dolorida, porque a gente vai precisar reabrir túmulos que a gente já havia fechado, né? A gente vai precisar reler capítulos que a gente não quer mais lê-los, que a gente também pulou esses capítulos da nossa história. A gente vai precisar revisitar quartos escuros da nossa história, que tem coisas mal resolvidas ali e que a gente não queria mexer mais naquelas cenas, naquelas partes da nossa história. E isso tudo é muito doloroso, como o Denilton falou numa das frases um dos comentários que ele fez. Porém, não tem como, né? Para se ser uma pessoa inteira, você precisa desse processo, né? Esse processo de revisitar. Para quê? Para você ficar remoendo aquela dor, para você ficar sofrendo ali de novo? Não, não é para isso. Mas é para você levar a redenção quando se é hoje uma pessoa consciente de quem se é. Você tem a capacidade de revisitar aquela cena e reconstruir o olhar que você terá sobre aquela cena, porque os fatos não mudam. O que aconteceu, aconteceu. Mas o seu olhar, à luz da graça de Deus, o seu olhar de misericórdia, o seu olhar de perdão, à luz da graça de Deus, é capaz de revisitar aquela cena com uma compreensão diferente do que a que se teve quando você viveu o que viveu naquela Muito época, bom. né? E é importante, Então, tudo... é importante a pessoa passar por esse processo, né? A ressignificação, né? Você pegar aquilo, se você não olhar para dentro de si, você vai conviver com um trauma a sua vida inteira. Você vai trazer, vai vir à tona a dor de novo, que venha. Às vezes é necessário abrir a ferida para que ela possa ser desinflamada, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a febre, né? A pessoa toma um remédio para diminuir a febre? Não, tem que tomar um remédio para curar o sintoma da febre, né? Então, é bem isso. Exatamente. Então, vamos lá. Como praticar o autoconhecimento na prática, né? Como fazer isso na prática? Autoconhecimento na prática. Primeira coisa, falar do seu sagrado com pessoas de confiança, né? Isso é algo muito importante e, ao mesmo tempo, muito delicado. Por quê? Porque você não fala do seu sagrado, da sua história, dos seus medos, das suas angústias aos quatro cantos aí, no Instagram, no Facebook, apesar que tem muita gente que faz isso, né? Faz. Amorosamente, tem pessoas que fazem isso. Sai expondo seus sentimentos, né, suas frustrações, decepções por aí. Mas uma forma de você obter o autoconhecimento é você ter com quem poder expressar. E aqui existe algo interessante, porque bacana. O processo de se conhecer, ele está no momento que você tem a capacidade de verbalizar. Porque nem tudo que você verbaliza, você já tinha a ciência do que você está falando. Às vezes é naquele momento que você está tendo a possibilidade de verbalizar, é que você está tomando consciência daquilo que estava no seu interior. Então, o processo de falar, de expressar, ele é muito importante no processo de autoconhecimento. Libertador. Vai recebendo essa libertação aí, gente. Exatamente, né? Então, poder falar, poder expressar, poder colocar para fora, né? Poder falar sem filtro. E aqui existe um ponto que é importantíssimo, né? Por que o falar do sagrado é muito importante? E é mais importante ainda que a pessoa que te escute seja uma pessoa com uma escuta qualificada, uma pessoa madura, né? Uma pessoa que tem um coração manso e humilde como o de Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai precisar expressar, ou seja, falar, colocar para fora sentimentos que não são sentimentos meus hoje, atuais, com a cabeça que eu tenho hoje, com a formação cristã que eu tenho hoje, mas eles virão com juros e correção monetária do momento em que eles aconteceram, quando eu ainda era inocente, quando eu ainda era uma criança, quando ainda eu não tinha a formação que eu tenho hoje. E ele vai vir com essa carga emocional, ele vai vir com esse jugo, com esse peso. E aí é onde muitas vezes ele vem carregado de raiva, de ódio, né, de sentimentos que, ao olhar religioso hoje,
seriam condenados por aqueles que nos escutam. Nos Meu Deus. repreenderiam, né? Nos repreenderiam. E, no entanto, não compreendem que esse sentimento, ele não representa o meu sentimento de hoje, mas ele representa um sentimento reprimido, um sentimento guardado, escondido há anos, que precisava vir para fora. Né? Cara, Então a escuta ela tem que ser muito qualificada. A escuta tem que ser de quem de fato tem o coração como o de Jesus. Um coração manso e humilde para acolher aquele que está ali, colocando para fora as suas dores, colocando para fora as suas dores, os seus sofrimentos, e nesse processo se autoconhecendo. Né? Nem a pessoa às vezes tinha a dimensão do quão grande aquilo estava dentro dela. Né? Porque o que ela sabia, o que estava na consciência, era a ponta do iceberg. Mas quando ela mexeu na consciência, na ponta do iceberg, veio tudo para fora. Vem tudo. Vem tudo. Veio tudo para fora. Essa questão que você falou, né? Tem que ser muito maduro para você olhar para dentro de si e externar essas situações. É a maturidade que faz a diferença mesmo. E eu achei muito interessante você... Com quem você vai partilhar isso? É o cuidado que nós temos que ter. Sabe? Essa liberdade. Quando você encontra a pessoa que você tem a liberdade de você externar isso, aquela pessoa tem a capacidade de absorver tudo aquilo e transformar em graça com o conselho, meu Deus, perfeito. Exatamente. E, na verdade, Cléber, olha a grande graça. Normalmente, essas pessoas, essas de escuta qualificada, são pessoas que já trilharam o caminho do autoconhecimento. Elas também sabem o quão miserável elas são e o quão frágeis, sem a graça de Deus, elas também são. Por isso, elas não são muito capazes bom. de mudar o outro. Né? Então, Aquela são pessoas que pessoa já trilharam esse caminho do autoconhecimento. Pessoa que já... Tem gente que você vai pedir conselho e já fica armado já com as pedras já, né? Com a lenha para colocar na fogueira e tacar dentro dela. Seu herege, pecador. Não, isso não é o caminho. Exatamente. Então, a pessoa com quem você partilha, com quem você expõe o seu coração, precisa ser uma pessoa que também já tenha trilhado o caminho do autoconhecimento. Claro, o recomendado aí seja um diretor espiritual, um formador de comunidade, alguém que já tenha trabalhado o seu autoconhecimento próprio, né? Porque, tal como Teresa de Ávila só pôde escrever Castelo Interior porque, por primeiro, ela trilhou aquele caminho do Castelo Interior, a mesma forma, só será um bom conselheiro no autoconhecimento, na cura interior, aquele que também já passou por essa estrada. Né? Não adianta querer ser bom conselheiro aquele que não trilhou esse caminho de autoconhecimento. Né? Ele vai falar de teorias e ele vai falar de coisas que ele não conhece. Né? Perfeito. Só deu uma travadinha aqui, Fernando. Opa, espera aí, só um segundo. Travou aqui. Travou. Espera aí, vai voltar. Opa. Voltou. Tá? Deu? Voltou já. Deu. Ô, glória. Glória a Deus. Então, vamos lá. Uma das coisas mais importantes, mais interessantes sobre esse processo de partilha do coração, sabe o que é, Kleber? É que as grandes amizades, as verdadeiras amizades, elas nascem de uma comunhão de misérias. Olha que interessante. É quando a minha miséria se encontra com a sua miséria. Aí a gente fala que nós somos parecidos. Né? Então, isso é bonito de entender porque tira aquele romance das amizades, né? Aquelas amizades bordadas na perfeição. Isso não existe, isso é coisa de conto de fadas. Né? As verdadeiras amizades, elas nascem de uma comunhão de miséria. Quando eu chego ali morrendo de vergonha para partilhar uma miséria minha com você, e você escuta e fala assim, olha, ele tem uma dificuldade parecida com a minha, e aí o seu coração se dilata para me acolher, e aí nasce uma grande amizade a partir das misérias, né? Então isso é muito belo, isso é muito belo. Depois, outra forma de praticar o autoconhecimento, como a Paloma bem trouxe aqui, é através de um psicólogo, né? Através de um profissional que estudou para isso, né?
O psicólogo, eu gosto de dizer, ô Kleber, muita gente talvez não saiba, mas o psicólogo, ele não traz respostas prontas, né? Mas ele traz as perguntas certas, é o contrário, né? O psicólogo é aquele profissional que ele não vai te dar resposta, ou se ele, né, ele pelo menos não deveria te trazer as respostas prontas, mas ele te traz as perguntas para que você entre no seu interior para trazer à tona as respostas que estão aí dentro de você. Porque as respostas não estão em nenhum outro livro a não ser dentro do seu interior. Elas estão escritas dentro de você. E é um perigo, né? Se o psicólogo leva você a tomar uma decisão através dele, uma resposta dele, ali ele corre o risco de ser culpado, de ser uma pessoa culpada, tipo assim, você me aconselhou errado, eu fiz, deu errado. Então ele leva a culpa, né? Saudade das conversas. Isso é bem delicado, né? Isso é bem delicado, porque o psicólogo ele pode induzir, né? Se ele é um mau profissional, se ele não é um profissional sem ética, ele pode induzir o seu cliente, ali, o seu paciente a uma decisão. E ainda tem um outro problema, né? Quando o paciente entende que o psicólogo está dando uma orientação que o psicólogo, na verdade, não está dando. Aí é outro problema também, né? Então é complicado de todo jeito, mas precisa aí de ter a graça de Deus, né? É isso aí, Danilo. Danilo, o irmão aí que é da área, né, de psicologia. É importante um cuidado muito grande de quem aconselha, para não confundir que a sua história deve se transferir no outro, mas sim ajudar a pessoa a se conhecer e tomar suas próprias decisões, com certeza, né? Não é o fato de termos vivido algo semelhante, isso não significa que sabemos as respostas para aquela situação, né? Porque cada ser humano é um ser humano diferente do outro, né? O fato de eu ter vivido uma experiência similar, nunca aquela experiência será igual. Ela pode ser parecida, mas ela nunca é igual, porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes, que estão vivendo aquela situação também diferente. Então, como praticar o autoconhecimento? Primeiro, falando do seu sagrado com uma pessoa de sua confiança, uma pessoa madura. Segundo, uma terapia com o psicólogo. Terceiro, conversando com o seu interior. Aí você vai falar assim, poxa, agora o cara ficou doido mesmo, né? Conversando consigo mesmo. Mas quem diz isso não sou eu, não. Essas são as Sagradas Escrituras que falam isso, né? Você precisa aprender a conversar com os seus sentimentos, né? O salmista, a palavra vai dizer lá no Salmo que em determinado momento o salmista disse, né? Por que te deprimes, ó minha alma, dentro de mim? Né? Ele conversou mesmo com a alma dele, né? Conversou com os seus sentimentos. Então você precisa aprender a conversar consigo mesmo, com o seu sentimento. Por que você está triste? Né? Pergunte-se, por que eu estou triste hoje? Né? Por que esse sentimento brotou? Quando que esse sentimento ele tem sido frequente? Né? Esse sentimento de tristeza, de angústia, de abatimento. Quando ele costuma me visitar? Né? Gaste tempo com você, gaste tempo com seus sentimentos, com suas emoções. Né? Aprenda sobre sentimentos e emoções, né? Eu, dentro do meu processo, eu precisei, Kleber, inclusive, ler esse livro aqui, ó. Bastante interessante, que é também de Anselmo Grum, ó. Pequena Escola das Emoções. Pequeno o quê? História? Escola. Pequena Escola das Emoções. Esse livro, ele é como se fosse um dicionário de emoções. Né? Ele define cada uma das muitas das emoções para que a gente aprenda a nomear o que a gente está sentindo. Né? Porque essa é uma das grandes dificuldades de muitas pessoas. As pessoas não sabem o que elas sentem. Né? Isso faz parte de um processo de autoconhecimento. Então, aprenda a identificar o sentimento que está tomando conta do seu coração. Se pergunte o porquê desse sentimento, quando ele começou, quando ele costuma te visitar, se ele é frequente, se ele é recorrente. Gaste tempo, né, com você mesmo. Kleber, outra forma de praticar o autoconhecimento, sabe como? Através... Pode falar. Oi? Pode falar, tá ouvindo os diretores do programa aqui. Nós estamos acabando, né? Está acabando o tempo. Outra forma de praticar o autoconhecimento é a escrita. Né? Fernando, rapidinho, assim, se caso não der, hoje não tem live às 20 horas, né? Não tem? Aí, se quiser, dá pra gente fechar essa e abrir um outro para concluir, beleza?
Ah, beleza. Beleza. Então, outra forma de praticar o autoconhecimento, irmão, a gente falou da importância do falar, né? Outra forma é a escrita. Tem pessoas que têm dificuldade de falar, né? Tem pessoas que têm dificuldade de falar do seu interior para outras pessoas, né? Então, uma forma de fazer isso é escrevendo, né? Porque através da escrita, muitas vezes nós vamos conseguir expressar aquilo que nós não conseguimos falar e nem pensar, Ah, né? o Jorge vai ter que arrumar um audiobook para ele sobre isso. Ele não gosta nem de falar, nem de escrever, cara. Ele gosta de ouvir. Mas vai Entendi. lá. Então, a escrita é uma forma de você obter também o autoconhecimento, né? Então, é uma das grandes formas. Eu tenho aqui, durante uma etapa da minha vida, eu vivi muito o processo de autoconhecimento através da escrita, né? Então, inclusive, eu tenho um livro para indicar também, esse livro aqui, ó, chama Cartas para Mim, né? Ele foi escrito pela Carla Silva, que é ministra de Cura Interior, também é coach, também é psicanalista. Ela é lá de São João da Ponte, né, do norte de Minas. Esse livro, né, ele ajuda muito no processo de autoconhecimento por meio da escrita, né, Cartas para Mim. Por meio da escrita, esse livro, ele contém, né, na verdade, 55 cartas, né, 55 cartas que você vai escrever para você mesmo, né? E é Olha, um livro bastante interessante, porque ele tem perguntas, né? Por exemplo, legal. abri aqui aleatoriamente, a pergunta 21 é: qual a palavra que define você? Aí você vai pensar, qual que é a palavra que me define? Tá da E aí hora, hein? você tem um espaço para você responder aqui, né? Qual é a palavra que te define? E depois tem um desafio. O desafio é: se olhe no espelho e diga o que é bom ver em você, quais são os seus valores interiores e exteriores. Então, é um exercício de autoconhecimento profundo, né? E Muito bom. por meio da escrita, vai ter desafios para você viver e vai te ajudar a ir vivendo esse processo de amadurecimento, de integração do seu ser. É um livro bastante interessante também que eu recomendo, né? Depois, Kleber, dentro desse processo, né, então, escrever também é uma forma de praticar o autoconhecimento. Outra forma, conhecer a sua história, né? De onde você Isso é veio? importante demais. Quem são os seus avós? Né? Quem são os seus avós, seus bisavós? Quem é na renovação carismática já fez a árvore genealógica alguma vez na vida, né? Então, a árvore genealógica, só respondendo a Nath aqui, a Nath está perguntando onde que a gente compra esse livro. Pesquisa, eu não sei eu te dizer exatamente onde que compra, não, mas eu posso olhar e depois eu te falo, tá, Nath? Mas no É, Google, talvez pesquisando aí na internet. Acho que na Amazon você consegue comprar a também. Carla, ela tá atendendo aqui, aí em Belo Horizonte ainda? Atende. Não, agora nesse período de pandemia, não, né? Não, Mas é verdade. ela estava atendendo. Ela estava atendendo. Então, conhecer a sua árvore genealógica, né? Conhecer os seus antepassados é uma forma de você também praticar o autoconhecimento. Outro livro também que eu indico muito é esse livro aqui, ó, A Cura das Minhas Memórias. É um roteiro, né? É um roteiro para você fazer essa viagem no seu interior, né? Conhecer a sua história desde a concepção, passando ali pela primeira infância, adolescência, a idade adulta, até chegar, né, aqui a sua idade atual. E aí tem alguns exercícios para serem feitos para ajudar nesse processo de autoconhecimento. Acho que o nosso tempo aí está acabando, né, Kleber? Você vai precisar salvar a live. 58, 59. Falta menos de um minuto agora para encerrar. Aí, Menos de um galera, minuto. olha só. Aí, tem áudio, Fernando. É o seguinte, então. Gente, eu vou fechar essa live. Rafa, você que acabou de entrar. Eu vou fechar essa live e já vou abrir outra, beleza? Então você sai e já volta para outra para dar continuidade e concluir. Essa live está sendo... dá vontade de ficar a noite toda, né? Então, vou encerrar agora e você já volta comigo. Até daqui a pouco.